Olá, doutores, olá, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, com temas atuais, com temas do nosso país. E hoje, não tenham dúvida, um tema muito importante, com duas convidadas muito especiais. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigas e amigos do A Priori. Estamos abrindo mais um programa e desde já agradecendo a cada um que está inscrito no nosso canal, que tem curtido os nossos programas, que tem acompanhado todos os nossos programas, que é feito para você. Temas do direito, temas do Brasil, temas sociais, polêmicos e ao mesmo tempo informativos. Esse é o objetivo do A Priori. E tem como base você que está aí nos acompanhando. A informação vai para você que está nos acompanhando. E é exatamente com base nesse conhecimento que a gente precisa ter que eu trago hoje um tema muito bacana, muito legal. Mas antes de falar sobre esse tema, falando um pouquinho da nossa parceira, a Faculdade ASA de Brumadinho, que está sempre nos apoiando. Vamos falar muito sobre a faculdade ainda dentro desse programa. Agradecendo ao Estúdio Leste. Se você quer gravar o seu podcast, quer gravar a sua aula, procure o pessoal aqui do Estúdio Leste com a estrutura fabulosa, uma mão de obra muito técnica. Os contatos estão aparecendo aí na tela para você. E vamos falar daquilo que nos interessa, que é o tema do nosso programa de hoje, do nosso bate-papo. Um tema muito importante para o nosso país e que às vezes não é tão valorizado da forma que deveria ser. Nós vamos falar do SUS e a importância para o Brasil. Ou seja, um tema extremamente atual, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de muita dificuldade, em que às vezes o trabalho do SUS não é reconhecido, às vezes por desconhecimento, às vezes por algum preconceito, e é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, e para tanto eu trago duas especialistas da área de saúde, que muito me envaidece terem aceito o nosso convite, o convite do A Priori. A nossa primeira convidada é a professora Suelen Fabiane Campos. Professora Suelen é nutricionista, pesquisadora da UFMG. Professora Suelen, um prazer recebê-la. Prazer receber também. Agradeço o convite, Alexandre. É um prazer estar aqui, poder contribuir e falar do SUS. Eu vou me permitir, professora Suelen, ler o currículo da professora, porque eu acho, não sei se dá tempo da gente falar sobre todo o currículo, mas a professora Sueli é nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, doutoranda na linha de pesquisa de epidemiologia, políticas e práticas de saúde e populações, pesquisadora do grupo de intervenções nutricionais da UFMG, professora universitária. Aliás, o melhor do currículo dela, professora universitária, professora, nessa missão que nós temos, né, professora? É um prazer recebê-la. É um prazer. Obrigada pelo convite. E a nossa segunda convidada, uma colega de docência da Faculdade ASA de Brumadinho, não do curso de Direito, mas da nossa equipe de docentes da Faculdade ASA, coordenadora do curso de enfermagem daquela instituição, professora Stephanie Amorim. Professora, muito obrigado pela presença, prazer revê-la. Que bom. Prazer foi meu, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente fazer um bate-papo desse assunto tão importante que é o Sistema Único de Saúde. E da mesma forma, eu vou me permitir ler o currículo da doutora, professora Stephanie, também extenso. Enfermeira pela Universidade de Itaúna, especialista em docência de ensino superior pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em educação em diabetes pela Faculdade Santa Clara, pós-graduanda em enfermagem em urgência e emergência pela Universidade Dom Bosco, e, como eu disse, coordenadora enfermeira de imunização do município de Piedade das Gerais, né? Professora, coordenadora do curso de enfermagem da nossa querida Faculdade ASA de Brumadinho. E os senhores puderam perceber que pelo currículo nós vamos aprender muito, né? E principalmente eu vou ficar calado. Eu vou deixar as duas conversarem e vou dar uns pitacos aqui, em que pese eu ter algum conhecimento sobre a legislação ligada ao SUS, mas a gente vai falar muito das questões práticas, né? Professora Suelen, um tema extremamente importante, atual, né? Sim. E, como eu disse no começo, que tem algum preconceito.
né, que a gente precisa acabar com isso, e a gente acaba isso informando, né? O SUS, a gente está falando de um sistema de saúde que se iniciou em 1990, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, é super relevante o assunto, né? Falar do SUS é super importante, e principalmente no contexto que a gente está, nesse contexto de pandemia, quando a gente começa a ver o SUS aparecer mais, né? De uma maneira positiva, vamos dizer assim, necessária. O SUS, quando a gente fala assim, ele começa em 90, mas ele começa em 90, a legislação que vai falar desse SUS, ela é publicada em 90, mas ele vem, a construção desse sistema, ela é anterior a esse processo, e ele vem muito como uma resposta da sociedade, da necessidade de uma atenção à saúde, né, igualitária, uma atenção à saúde que todos tenham acesso, e que seja, né, de fato, uma coisa integrada com o dia a dia da população. Antes da construção do SUS, a gente tinha um cenário. O cenário dessa construção antes era um cenário de uma população que não tinha acesso à saúde, que não tinha não acesso à saúde da maneira que a gente quer, né, universal, com equidade. A atenção à saúde era muito voltada para as empresas, né? Então, eram os trabalhadores que estavam vinculados a algum tipo de empresa, que tinham acesso a algum tipo de serviço, mas ainda muito assistencial, muito voltado só para a cura, né? Assim, para o diagnóstico e tratamento de doença, e não necessariamente na saúde como um todo, que é o que a gente conhece hoje, de uma maneira mais ampla e com todos os direitos que isso, né, pede para a gente. E nesse momento, assim, isso não era nem um pouco igualitário, porque quem participava de empresas que tinham mais dinheiro, como, por exemplo, né, as caixas de aposentadoria dos ferroviários, tinham uma assistência um pouco melhor. E quem era de classe de trabalhadores mais baixos tinha uma assistência pior. E quem não tinha vínculo empregatício não tinha nada, né? Dependia das casas de misericórdia, dependia de caridade. E isso era uma situação muito complicada. Ou seja, não era universal, né? Não era universal. E isso é complicado não só pensando no indivíduo que está adoecido e sofrendo, mas pensando na construção de um país, né? Como que você constrói um país se você não tem uma população saudável para poder conseguir, né, andar, para ter desenvolvimento, para poder ter as coisas como um todo? A gente vê isso hoje no contexto da pandemia, né? Se não tivesse o SUS, a gente já estava bem complicado nesse processo. Imagina naquela época que não tinha nada, não tinha vigilância, não sabia, não tinha pesquisa direito, não tinha nada em relação à saúde. É importante quando a senhora fala com relação ao direito à saúde, né? Porque a própria Constituição de 88, lá no artigo 196, né, traz saúde, direito do cidadão, dever do Estado, né? Mas o Estado precisa mecanizar isso. Isso precisa, né, organizar. Professora Suelen, Stephanie, porque o Estado tem essa arma, né? Tem esse sistema que é muito bem feito, né? E na prática funciona. É o que a gente precisa tirar isso da cabeça da população, que não funciona. Sim, funciona muito bem, inclusive com ações muito tecnológicas, né? Sim. Quando a gente alia, então, por exemplo, uma universidade com o ensino prático, né, nas instituições, as doenças raras, né, que a gente tem, por exemplo, nos hospitais universitários, né, tudo ligado ao Sistema Único de Saúde, a referência, a contra-referência, sistema primário, atenção primária, desculpa, secundária, terciária. Então, a integralidade, né, que a gente fala do acesso, que o cidadão ele tem acesso ao SUS desde uma aferição de pressão até um transplante renal, por exemplo, né, um transporte aéreo, né, de uma cidade para outra, um medicamento de alto custo, uma diária de um CTI, uma longa permanência. Então, assim, são serviços amplos e que tem a mesma qualidade de um serviço privado, às vezes até melhor, dependendo da instituição, né, com mais recursos, com mais pesquisa, e que as pessoas não valorizam. O Brasil é um país muito grande, né, mais de 200 milhões de pessoas, então tem uma demanda muito grande. E a gente tem que entender que as ações do SUS, elas não se findam só na assistência em si, né? Sim. Quando eu penso em vigilância sanitária, por exemplo, quando eu penso em restaurantes que vão produzir comida e que tem toda uma organização para que ele tenha, né, toda uma legislação para que ele siga regras para que a população não adoeça, né? Quando eu penso na produção de medicamentos, de insumos como um todo, o SUS está ali por trás, vendo se esse equipamento que está sendo produzido para assistência à saúde, se ele é adequado, se ele não coloca as pessoas em risco, se a medicação que está sendo produzida, se os produtos que estão sendo produzidos estão ok, né? Ele está regulando, na verdade, todo o processo. Porque quando eu estou na rede privada, por exemplo, se porventura eu preciso de uma transfusão de sangue, esse sangue que chega até lá tem toda uma organização e um protocolo do SUS
SUS para que ele chegue da maneira adequada, para que isso não venha a ser, né, comercializado, para que isso não saia dos objetivos. Então, o SUS ele tem um papel muito maior, que vai muito além só de prestar atendimento. A gente pode dizer que até que ele subsidia a rede Exatamente, particular, né? exatamente. Ele tem essa função, essa missão, né, de fazer toda a regulamentação do processo de cuidado em saúde, seja no privado, seja no particular. É claro que o particular ele tem a sua liberdade de construir o seu atendimento, mas como o particular é muito voltado para a oferta, é muito voltado, aliás, para a procura, né? Então ele oferece aquilo que é procurado, aquilo não necessariamente sempre o que é necessário ofertar. Porque se aquilo não é rentoso, né, não é a forma que vai me dar mais renda, isso não vai ser incorporado pelo particular. Agora, o SUS, todas as ações do SUS são pautadas, a gente fala na epidemiologia, né, nos dados. Então, existem dados que vão ser pesquisados para a gente pensar o que essa população de fato precisa, e não só aquilo que vai me ser rentável. Por isso que é importante o poder público, né, sediar isso, e por isso que foi tão importante na Constituição Federal de 88 a gente ter a criação do SUS, né, lá nos seus artigos 196 a 200. Sim, e a professora Stephanie colocou aqui alguns benefícios, né, e de graça. Com certeza. Quer dizer, as pessoas não imaginam isso. Eu tenho uma questão particular, eu tenho uma filha de 10 anos, que ela teve um probleminha de crescimento e foi necessário a aplicação diária de hormônios, né, que se não existisse o SUS, eu pagaria semanalmente R$ 1.500, né, para aquisição desses hormônios. O SUS me oferece isso de graça, né? Evidentemente que eu preenchi os requisitos necessários para a concessão desse benefício, mas onde está, né, o ruim do SUS? Né? Porque a gente escuta aí tanta gente enchendo a boca falando o seguinte: o meu médico é particular, né? Eu tenho um plano de saúde maravilhoso, né? Não, quem vai usar o SUS, coitado, eu tenho até pena, um monte de gente morre na fila. Problema tem. E a professora Stephanie falou muito bem com relação ao volume, né? Sim, problemas tem, nós temos problemas de médicos mal remunerados, nós temos problemas de falta de mão de obra especializada, né? Em algumas situações, em algumas cidades, né? Não estou falando de capitais, estou falando de cidades no interior, né? E nós temos uma pergunta endereçada para a professora Suelen, exatamente para falar sobre esses benefícios e principalmente a questão das precauções, né? Se o SUS tem esse viés também, não só o de esperar na fila de atendimento de urgência, né? No posto de saúde. Claro, né? Vamos ver qual é essa pergunta. Olá, meu nome é Diego Reis, eu sou aluno do 9º período do curso de enfermagem da Faculdade Asa de Brumadinho. A princípio, eu gostaria de saudar os professores presentes, professor Alexandre Torido, professora Stephanie, professora Suelen, e agradecer a oportunidade que foi me dada de participar do programa Priori. Além disso, eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão assistindo este programa. Em relação ao SUS, eu tenho a seguinte pergunta. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que oferece serviço de saúde gratuito a toda a sua população. Porém, é importante também a prevenção de doenças. Neste contexto, como que o SUS atua na prevenção de doenças? E quais que são as suas principais ações nesse sentido? Muito obrigado. Bom, então, essa pergunta é super interessante porque é um pouco do que a gente vem falando, né? Assim, o SUS não é importante apenas para assistência. Quando ele é criado na Constituição de 88, lá vem muito bem descrito isso, falando que ele tem que prover ações, né? Que o Estado, que tem o poder público, tem que prover ações de prevenção, de promoção, prevenção e de reabilitação. Quer dizer, eu preciso cuidar desse indivíduo antes que ele adoeça, né? Eu preciso potencializar a sua saúde, fazer com que ele consiga não adoecer, né? Que ele mantenha a sua autonomia para poder andar a vida, e também as ações de prevenção e promoção. Então, o SUS trabalha com isso, e isso é de extrema relevância para a organização de saúde de um país. Como que o SUS faz isso, né? O SUS, ele é dividido não dividido, né, a palavra, mas ele tem os seus níveis de assistência, e a gente tem a atenção primária, que é onde que a gente considera a porta de entrada desse sistema de saúde, né? Onde a gente chega, é o centro de saúde, está lá no bairro, onde a pessoa chega e vai levar as suas demandas, e onde ela vai ser conhecida. E é nesse nível de assistência que a gente tem a grande parte das ações de promoção e prevenção, como que isso acontece? Existe uma equipe responsável por toda a população, né, que a gente chama de equipe de saúde da família. Na maioria dos lugares existe essa equipe, né, a gente pode ter algumas variações, mas esses profissionais, eles são responsáveis por conhecer a população, né, conhecer a sua necessidade, seus determinantes de saúde que a gente fala. Então, assim,
existe escola naquele lugar, né? Existe violência, existe acesso à comida naquele lugar, qual que é a renda dessa população, conhecer essa população na sua profundidade e a partir disso essas equipes, né, a atenção primária, ela formula as suas ações. Então eu tenho desde ações de educação e saúde, grupos, né, para poder falar sobre os diversos temas de saúde, para alertar essa população. Eu tenho reuniões intersetoriais, então o SUS ele não trabalha sozinho, né, a saúde não está sozinha. Então ela reúne com a escola, para poder ver lá nessa escola o que a gente pode fazer com aquelas crianças, aqueles adolescentes, para evitar, por exemplo, né, o uso de drogas, para evitar, por exemplo, o acontecimento de algumas doenças. Então a gente tem isso, a gente tem essa atuação intersetorial na atenção primária. Ou, por exemplo, também a gente tem ações de promoção mesmo, né? Então, nas praças, porque a gente tem que pensar que a promoção da saúde vai ter tudo, né? Alimentação, lazer, transporte, tudo isso está envolvido. Então, a atenção primária é o nível de atenção que vai ajudar nesse processo. O que eu achei interessante na fala da senhora é com relação a essa análise do perfil da comunidade, né? Porque dependendo do perfil, você trabalha de uma forma, você trabalha de outra, né? Quer dizer, mais uma situação importante da atuação do SUS nessa análise, né? E profissionais aí gabaritados são contratados para isso, né? O SUS ele tem um princípio que é a equidade, que a gente fala, né? Que é tentar ajustar as nossas ações de acordo com a necessidade da população. Então, isso é muito bacana, porque às vezes as ações que vão ter num determinado bairro não vai ter em outro, porque a necessidade da população é diferente, né? E eu preciso entender isso, entender saúde de uma maneira mais ampla. Daí a diferença do SUS. Antes da criação dele, as ações eram muito curativas, muito voltadas para a doença e, enfim, mas não pensavam nessa prevenção, nesse antes, né? Para que a população pudesse dar andamento à vida dela, eu preciso pensar no antes. Então, o SUS, ele tem essas ações. A gente tem um exemplo, que é o programa Academia da Saúde, não sei se vocês já ouviram falar, que é um programa que coloca profissionais de educação física no território onde a população mora, para poder prestar serviços, né, 3 vezes por semana, de atividade física, e, além disso, né, trabalhar com ações de educação e saúde. Então, assim, que serviço privado que oferece isso? Né? A gente tem também na atenção primária diversos profissionais, tem nutricionista, tem educador físico, terapeuta ocupacional, tem fonoaudiólogo, trabalhando junto com os enfermeiros, junto com os médicos, para pensar no melhor plano para cuidar da saúde de um indivíduo. Então, assim, quando a gente vai cuidar da dona, né, da dona fulana, da dona Maria, que tem, sei lá, que teve um derrame, a gente não pensa só assim, vamos lá e fazer uma medicação ou vamos lá fazer uma fisioterapia. A gente pensa na família dela, a gente pensa no bairro que ela mora, a gente pensa se a casa dela tem acessibilidade para ela andar ou não, né, para ela poder sair numa cadeira de rodas, se ela tem cadeira de rodas ou não, e a gente vai tentar pensar em todas as ações para ela poder ter acesso a tudo o que ela precisa de maneira gratuita e adequada à realidade dela. Muito importante essas informações, esses esclarecimentos, né, para exatamente vir de conta aquilo que eu falei no início, né? Tirar um pouco desse estigma, desse preconceito com relação ao SUS. O SUS não é só aquilo que as pessoas acham que é, né? Para você falar mal de alguém, você conhecer alguém, você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer o sistema, né? O Sistema Único de Saúde, ele é exemplo para o mundo, né? Isso não é para poucos, né? Sim, aliás, é para poucos. Sim, né? Isso é para poucos, ou seja, o Brasil é referência nesse sentido, né? A gente valoriza tantas coisas que acontecem nos outros países, né? E a gente tem um sistema que atende gratuitamente a todos, né? Indistintamente, todas as camadas sociais, e as pessoas não valorizam isso, né? E a gente precisa mudar isso, né? Professora Stephanie, nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Muito séria, já com ritmo de vacinação ainda que lento, está caminhando, né? Dentro do possível. A experiência da senhora nesse tempo de pandemia, dentro do SUS, o que a senhora pode trazer para a gente de alguma informação nesse sentido? O SUS, de uma forma geral, né, como o nome fala, um Sistema Único de Saúde, ele engloba vários setores. Então, assim, o usuário, ele chega por vários níveis de assistência ali com sintoma ou que ele já esteja adoecido, acompanhado por um profissional, que seja lá na atenção primária pelo médico ou pelo enfermeiro, ou ele vai para a assistência secundária ou para a internação na terciária. O SUS, ele teve que se reorganizar porque nós não tínhamos tanto equipamentos, né, monitores cardíacos, EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. A gente teve um aumento aí do valor. Uma máscara cirúrgica que valia 4 centavos antes da pandemia, ela começou a ter o seu valor comercializado a R$2 para as prefeituras comprarem
Então, a gente viu isso muito, aproveitadores muito. nesses materiais, né? Sim, e aí começou a faltar até EPI para os profissionais, né? Capotes, tava todo mundo com medo. Como que essa doença vai reagir? Como que nós vamos transferir um paciente de uma unidade básica que não tem um respirador para um hospital? Né? Como que nós vamos manejar esse paciente? Então, assim, o SUS teve que se reorganizar para tirar dinheiro de algum local para transferir ali para a saúde, para conseguir alguns insumos, né? Mesmo assim, a gente teve algumas falhas, né? Agora há pouco a gente teve alguns óbitos, né, de pessoas que morreram por falta de medicamentos, mas isso não por causa do SUS, é uma demanda mundial. Então, os laboratórios não estão conseguindo, às vezes, produzir medicamento, produzir vacina, né? A demanda, ela triplicou, quadriplicou no serviço. Os profissionais ficaram esgotados. Tinha profissional, até hoje, tem profissional trabalhando 36 horas de trabalho, né? Com remuneração bem aquém, ficando longe da família, né? Então, assim, mudou, virou do avesso e trouxe para as pessoas uma outra cara do SUS. Né? Eu lembro que quando começou a vacinação de idosos, aí apareceu lá Silvio Santos vacinado, né? Aí pensar assim, poxa, mas um cara tão rico, a vacina agora é só pelo SUS. Então, inicialmente, o SUS, não adianta ter o dinheiro que for, você não vai conseguir comprar vacina, é destinado prioritariamente, por enquanto, pelo SUS. Então, olha aí o programa, a agenda, a importância, né? Voltando ainda para a questão da vacinação, nós temos várias vacinas oferecidas para adolescentes, crianças, adultos, né? Que são as mesmas que a gente tem, né? No sistema particular, mas como a professora Suelen disse, de acordo com a epidemiologia, são as principais que devem ser oferecidas para sanar aqueles tipos de doenças. Então, nessa pandemia, a gente teve um aumento, né, a demanda muito grande, profissionais, né, nós tivemos uma demanda também por profissionais e são todos reinventando, né, com a finalidade maior do bem-estar do paciente e em todos os níveis de assistência. Aí a gente tem o princípio da integralidade do SUS, né, o paciente chegou lá na atenção primária, mas ele vai precisar ser entubado. Então, ele vai ter o seu encaminhamento todo pelo SUS, com raio-x, tomografia, avaliação médica, fisioterápica, CTI, toda a sua unidade de internação toda pelo SUS, que seja 30, que seja 40 dias, e depois a sua reabilitação. Ainda tem fisioterapia, a visita domiciliar, né? O apoio psicológico, então isso tudo oferecido pelo Sistema Único de Saúde e que às vezes a pessoa, mesmo tendo um plano particular ou um poder aquisitivo, mesmo assim ela foi direcionada pelo Sistema Único de Saúde pelas maiores possibilidades de tratamento e de condições. Mais um esclarecimento extremamente necessário e pertinente, né? Porque muita gente não sabe disso. Sim. Né? E só eu vou passar a palavra para a senhora. Eu queria só ressaltar a participação dos profissionais, né? Porque nós temos no SUS profissionais do maior gabarito, da maior competência. Né? E também existe um preconceito com relação aos médicos, aos enfermeiros, a quem atua na área do SUS, por entender que quem trabalha na rede particular é mais competente, tem mais conhecimento e muito... É difícil a gente conseguir compreender isso, né, sem valorizar aqueles que estão na linha de frente hoje, aqueles que estão, às vezes, adoecendo, às vezes que se adoeceram, às vezes aqueles que psicologicamente nem voltaram, né, porque o impacto emocional foi muito violento, né, presenciaram cenas terríveis, né, professor? Eu ia comentar exatamente sobre isso e falar sobre uma outra função do SUS, que é ordenar a formação de profissionais da área da saúde. Então, o espaço, os serviços de saúde, eles têm também essa função de absorver os estagiários, de absorver os residentes. Então, a formação dos profissionais só já começa daí. Ele passa pelo SUS, né? O SUS, ele tem contato com o MEC, né, com o Ministério da Educação, justamente para poder ver o que tem que ter nesse currículo desses profissionais para que a saúde seja, de fato, né, manejada da melhor forma possível. Então, quando vem a pandemia, a gente tem profissionais que, além de muito competentes, porque eles já passaram pelo SUS na sua formação, existe a mão do SUS, vamos dizer assim, no seu currículo, na sua grade curricular, e o SUS, além disso, ele tem a política de educação permanente. Então, os profissionais que trabalham no SUS estão sendo o tempo todo
qualificados, o tempo todo atualizados em relação a tudo. Então, quando acontece a pandemia, a gente começa a receber uma série de notificações, de notas técnicas, de olha, agora é isso, agora o tratamento é esse. A gente está o tempo todo atualizado. Então, na verdade, a informação chega muito rápido para quem está no SUS, muito mais, às vezes, do que está na rede particular. Ela chega rápido de maneira integrada. E a universidade pública também está muito em conjunto com o SUS, as pesquisas estão muito em conjunto com o SUS. Tudo, a construção do SUS passa por tudo isso, pela educação, pela pesquisa, pela educação permanente, pela qualificação dos profissionais. Então, muito se engana quem pensa que quem não está lá no SUS sabe menos. Na verdade, são os profissionais que estão mais aptos a lidar com o processo da pandemia, né? Tanto aptos pelo seu conhecimento, mas também por uma rede integrada que eles têm para contar. A gente tem laboratório, a gente tem um hospital, a gente tem a unidade de urgência, a gente tem uma gama de ações e de serviços que são pensados estrategicamente para isso e regulados para prestar o atendimento da melhor forma possível. Eu sou suspeita, assim, né? Eu trabalho no SUS, eu defendo o SUS e eu prefiro e acho muitas vezes o serviço organizado do SUS de uma maior qualidade do que o serviço privado, assim, 100%, justamente porque pensa na população, né? E não é pautado só naquilo que é rentável, né? Então a gente tem que pensar nisso. Eu tenho pessoalmente um plano de saúde que tem às vezes, algumas vezes que eu precisei, eu passei muita raiva. Sim. Né? Passei muita raiva, porque eu pago um plano de saúde para ter aí um conforto e você chega para ser atendido, é aquela indiferença, né? E a gente tem que lembrar também que alguns profissionais médicos trabalham em rede particular, mas também trabalham no SUS. Sim, ou seja, dividem ali a sua atividade profissional nas duas vertentes. A maior carga horária dele talvez esteja no SUS. Sim. E o que às vezes difere da qualidade do atendimento, na maioria das vezes, é o tempo. Porque às vezes ele vai gerenciar melhor o seu tempo para trabalhar particular, para trabalhar ali pelo convênio. Como o SUS a gente tem uma demanda muito grande, às vezes ele tem que atender mais rápido, porque tem mais gente, e às vezes sai um pouquinho, né, fora da qualidade. Porque ele pode se organizar melhor, né? Acontece. Quando a gente fala de consulta privada, que você paga diretamente o profissional, aí sim, acho que essa agenda, às vezes, ele tem um maior tempo, né? Mas quando a gente pensa em convênio, né, ele fica, às vezes, muito aquém do que o tempo do SUS, porque é aquela coisa mesmo de serviço em massa mesmo, em maior é extremamente desagradável, você está sendo atendido, o médico olhando o relógio para saber se o tempo já deu, se já faz a sua prescrição. Né? E não tem essa questão das atenções, desculpa, essa das atenções, por exemplo, como a professora Suelen disse, no particular, né, nos convênios não tem a prevenção. A gente tem agora, né, de uns 3 anos para cá, tem alguns, né, os núcleos de promoção da saúde, mas não, eles são curativistas, eles vão tratar a doença e você vai embora para casa e pronto. Sim. Alguns não tem nem aquela questão da reabilitação, né, de ir depois acompanhar, então não dá seguimento no tratamento. A longitudinalidade, né, que a gente fala no SUS. A pessoa tem que ser atendida do momento da gestação, do momento que nasce, até o momento que ela, né, morre. Então, a gente chama de longitudinalidade. O paciente é atendido por um especialista, mas ele volta para a atenção primária para continuar sendo atendido. Sim. Aí ele sumiu, o paciente, a gente não está tendo mais contato com ele, a gente vai lá na casa dele, através do agente de saúde da família, para poder procurar, olha, fulano, por que você sumiu? Você não está buscando mais a sua medicação? O que está acontecendo? Importantíssimo. Né? E aí, então, diferencial, hein? Sim, e aí a gente consegue fazer esse acompanhamento contínuo ao longo da vida. Isso é muito legal, gente. Pensar que a gestante está lá, mas alguém vai na casa dela e fala, você esqueceu do seu consulta de pré-natal, né? Então, isso é muito bacana. Isso é digno, né? Isso se chama dignidade, da né? pessoa humana, né? Pessoal, eu avisei, né? Eu falei no começo do programa que a gente ia aprender. Eu estou aqui aprendendo e estou me sentindo muito, muito feliz de estar aprendendo aqui com 2 profissionais da melhor qualidade. Como eu disse no começo do nosso programa, a Faculdade ASA nos apoia, a nossa parceira aqui no A Priori. E eu sempre falo do meu orgulho de participar enquanto docente dessa instituição. E a professora Stephanie aqui ao meu lado é a coordenadora do curso de enfermagem. Professora, um ótimo lugar para se trabalhar. Sim, nós temos vários cursos, né, de graduação e cursos técnicos também, já com 20 anos, a faculdade está fazendo esse ano, e vários profissionais renomados já na área, né, em diversas áreas, direito, contábeis, administração, engenharia, enfermagem, cursos técnicos. Os nossos profissionais são todos empregados, a maioria eles ficam mesmo no local de estágio, né, então a gente se orgulha muito. Os nossos cursos são todos reconhecidos pelo MEC com nota 4 em 5, né?
que a gente tem uma pontuação muito boa, né, em relação ao ensino, e a gente entrelaça, né, esses vários cursos, né, aqui na Priori é um exemplo, né, de trazer vários profissionais de vários cursos, alunos, né, interagindo, né, Sim. porque é isso que a gente precisa, né, a trazer a pesquisa, a tecnologia e essa relação aí com o mundo exterior. Então, É interessante essa questão do profissional. No programa passado, nós trouxemos aqui uma advogada criminalista, ex-aluna da ASA, né? Formou na ASA, inclusive eu fui orientador da monografia dela, e está aí no mercado de trabalho com muito sucesso. Né? A senhora conhece a estrutura da Faculdade ASA? Ainda não conheço. Então, só vai conhecer agora. Nós vamos passar um vídeo institucional. Logo em seguida, professor Stephanie, vai vir uma pergunta de um aluno sobre uma questão dos problemas. Né? A gente falou aqui de muita situação importante, mas vamos ver se tem algum impacto também. Né? Vamos ver o vídeo e logo em seguida a nossa pergunta. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como o principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Saudações às professoras Stephanie e Suelen, saudações ao professor Torido, parabéns pelo programa. Eu sou Christian Temporim, sou aluno do 5º período de Direito e gostaria de fazer uma pergunta a respeito da aplicabilidade do SUS. Nós sabemos que o SUS é o sistema de saúde pública maior do mundo, né? E o maior sistema de saúde pública do mundo. E respeitado e, inclusive, referência para outros países. Só que para um país de dimensões continentais, até que forma esse sistema de saúde pode ser aplicável? Quais são os problemas assim enfrentados para essa aplicabilidade do SUS? Christian, obrigado pela pergunta. É uma pergunta que gera muita polêmica, né? A efetividade, né, dos programas de saúde pública. Né? O professor Torido trouxe aqui para a gente, às vezes ficar muitas horas, né? Ficou na fila para uma cirurgia tantos meses, a cirurgia saiu e a pessoa já nem precisa mais, né? Nós já falamos aqui um pouquinho até sobre isso, né? Mas a gente tem essa questão da demanda que atrapalha muito a questão do atendimento rápido e a gente tem também a questão das necessidades, né? A equidade. Então, às vezes tem pessoas que vão precisar mais de um serviço que eu. Então, eu estou ali aguardando, mas outra pessoa tem mais urgência. Então, essa pessoa vai ser atendida em primeiro lugar do que essa outra que estava aguardando há mais tempo. Então, às vezes, a gente tem essas questões de atendimentos prioritários pelo princípio da equidade, que nós vamos tratar os desiguais, né, que é assim que a gente fala. Cada pessoa tem sua peculiaridade, sua doença, sua atenção, então a gente tem que verificar isso na forma plena. Muitas pessoas que não conhecem como que funciona, né, verdadeiramente o SUS, às vezes criticam porque às vezes foi só num atendimento, né, e não teve, né, uma efetividade ali. Mas as pessoas que dependem mesmo do SUS por uma doença crônica, uma patologia irreversível, que já tem grande tempo ali no atendimento, eles sempre elogiam, né, sempre trazem novas informações para a gente, e o bacana do SUS, como a gente já disse, a professora Sueli até falou bastante aqui, essa questão da gente acompanhar, né, na atenção primária, por exemplo, a gente tem a nossa área descrita, que a gente conhece todos os nossas pessoas, né, que moram ali naquela região, então a gente acompanha a história de vida ali da pessoa, a gente sempre está ligado ali no que ela
se ela não está fazendo tratamento, a gente vai até ela, traz ela para o serviço, referencia para um serviço de atenção terciária, e a gente tem também um fluxo de profissionais, né? Todos trabalham em equipe. Profissional, o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfim, em uma rede. Né? E a gente tem as redes integradas da saúde, onde a gente tem as referências e contra-referências, onde cada município vai encaminhar o seu paciente para não ficar tudo num município só. Imagina, por exemplo, se os 830 municípios de Minas viessem todos para Belo Horizonte. Que sistema de saúde que iria aguentar? Né? Então, a gente tem as reuniões, onde são divididos os comitês intergestores, onde cada município tem a sua referência. Cidade X, a referência para a clínica cirúrgica é no hospital tal, a clínica a pediatra é o hospital X. Então, para não tumultuar. Só que às vezes foge um pouquinho das condições, né? É igual a gente mesmo, você vai fazer uma festa de aniversário, você convidou 20 pessoas, mas de repente chegou 40. Você tinha comprado 20 salgadinho para 20 pessoas, mas veio a mais. Então, às vezes, foge aí dessa condição, né? Do que você tem para você ofertar. É o que às vezes sai um pouquinho, né, de contestação, que as pessoas falam que não é bom, que não vale, que não tem essa qualidade. Professora Suelen, só para complementar, e é uma dúvida que eu tenho, com relação, o Brasil é um país enorme, né, com municípios aí longínquos, às vezes sem condição. Isso é um problema também na questão do atendimento do SUS, essa questão da distância entre municípios, pessoas que moram em comunidades aí que às vezes você tem que chegar de barco. A gente tem visto aí o pessoal da vacinação, né, se empenhando tanto para poder vacinar esse pessoal, né? É um impacto também nesse sentido? Olha, isso é um desafio, né? Não quer dizer que é um problema, é um desafio. Tanto é que, assim, a estrutura e a legislação do SUS, ela abarca isso. Então, por exemplo, a população ribeirinha, que é essa população que mora na região Amazônia, tem toda uma estrutura, tem toda uma regulamentação para que ela tenha acesso também. Então, você tem, por exemplo, unidades básicas de saúde que vão em barcos até essa população, né? É um barco que é uma unidade de saúde que se desloca para chegar até essas pessoas. Então, por exemplo, a população indígena, existe toda uma legislação que é o subsistema da população indígena para cuidar dessa população, para chegar até essa população e o mais importante, respeitando a cultura deles, né? Que é um princípio do SUS, respeitar a cultura e não discriminar as pessoas. Então, eu acho que não chega a ser um problema, mas é de fato um desafio. Eu acho que a grande questão do SUS, quando a gente pensa em questão de filas, em questão de atendimento, a gente precisa pensar no financiamento desse sistema, que é o grande entrave, né? Quando o SUS é criado na Constituição, a gente tem a preconização de um financiamento tripartite, ou seja, município, Estado e União, né? E o federal tem que juntar e dar uma verba, disponibilizar uma verba para que as ações sejam realizadas. Só que quando isso é criado, a gente tem uma emenda constitucional, que é a emenda 29, que coloca percentuais baixíssimos para a construção desse sistema de saúde, né? Então, o que é preconizado, e ela agora foi atualizada, mas assim, também irrelevante, é muito pouco para aquilo que se gasta. Então, quando você vai ver, por exemplo, o fluxo de caixa dos municípios, se gasta muito mais do que se recebe para fazer, né? Então, isso acaba atrapalhando uma oferta adequada. Então, o que hoje a gente preconiza no SUS, que é uma questão tanto da política de humanização quanto de outras políticas, é que essa gestão, a gente consiga fazer uma gestão do SUS que alie recursos com despesas. Né? Então, para isso, a gente vai ter que pensar numa atenção que trabalhe mais a prevenção, para que adoeça menos, para que menos pessoas precisem de tecnologias maiores de cuidado, mas além das políticas de prevenção, que a gente consiga otimizar esse processo de saúde e ter recursos para fazer. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que a gente tem que defender essa política que é tão integral e pensar e cobrar dos nossos governantes, assim, né, cadê o dinheiro para que, de fato, isso execute, né? A gente está vendo agora nas vacinas, então, que é importante você ter esse processo para a gente garantir o direito na hora certa, né, no momento certo, que também não adianta demorar e depois, né, não conseguir. Eu vou pedir uma ajuda para as duas doutoras agora, professoras. Professora Suelen, olhando para a câmera, o que a senhora diria para as pessoas que têm preconceito com relação ao SUS? Olha, eu diria para você, se informe, né? A melhor forma da gente conseguir entender as coisas é a educação, é o conhecimento. Visite uma unidade, né? Converse com pessoas que usam, leia um pouco sobre isso. Porque quando você vai no seu salão de beleza e tem a certeza de que os equipamentos são esterilizados, é porque o SUS está lá.
né? Quando você vai nos restaurantes diferentes, o SUS está lá, como a gente já discutiu aqui, né? Então, procure saber, porque você já está usando o SUS mesmo sem saber. Mas acho que você, né, é importante conhecer para valorizar. Então, procure, eu diria isso, procure e converse com pessoas que entendem do assunto. E aí você vai ver a importância disso e se orgulhar de morar num país que tem um sistema de saúde tão complexo, tão bacana e tão diferenciado. Professor Stephanie, a mesma pergunta. Isso, complementando o que ela disse, nos orgulha, né? Mundial, nós temos pouquíssimos países que têm uma saúde pública, mas não como a do Brasil, que engloba tantos serviços, que engloba tantas pessoas. Em qualquer área do Brasil, a gente sabe que você precisou suturar, dar um pontinho no dedo, você tem onde ir, né? Qual localização você ir que tem aquele serviço. A gente tem relatos de outras pessoas que moram em outros países que você chega no serviço, se você não tem uns R$200, uns R$300 para você pagar, você volta para casa. Você vai ficar em casa sem aquele atendimento. Então, você tem o atendimento assegurado, né? Todas as pessoas utilizam, como a professora Suelen diz. A vigilância em saúde, por exemplo, ela é um sistema, né? Uma vigilância muito importante, né? A carne no açougue, os produtos de beleza, chega notificação para as unidades toda semana, vá até os supermercados e recolha tal produto que saiu fora do padrão de qualidade. Então, isso é um serviço ofertado pelo Sistema Único de Saúde, né? Todos utilizam e devem conhecer, né? Como que funciona na sua cidade, no município, né, que seja estadual, federal. Para a gente poder falar, a gente tem que conhecer, para a gente poder apontar. Saber quais são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Não adianta a gente ir com pau e pedra na mão sem a gente saber das dificuldades, né? Como o dinheiro, que é o principal. Às vezes tem lá uma cota mensal no município para 3 ressonâncias no ano e o município tem que fazer 10, né? Então, às vezes não tem aquele dinheiro para estar fazendo aquela ação. Né? Tem as dificuldades, os entraves, mas eu acho que os benefícios superam, né? Pela quantidade de atendimento, de qualidade de vida que é levada à população brasileira. Eu tinha certeza absoluta que o programa de hoje ia ser muito informativo, muito instrutivo, e infelizmente chegamos ao final dessa nossa conversa, que me deixou tão feliz e ao mesmo tempo satisfeito de a gente ter podido levar informações para quem está nos vendo, né? O que a senhora disse, para se falar sobre, ou para se ter opinião sobre alguma coisa, deve-se conhecer. Né? Não por ouvir dizer, dizem que aconteceu, parece que aconteceu, um fulano de tal aconteceu isso. Não, vamos entender as coisas da forma como elas são. Né? Isso é o que move a gente, né? A vida da gente tem que ser nesse sentido. Né? E falando especificamente do SUS, nós estamos falando de vida, né? de dignidade. A professora Stephanie falou, não são todos os países mais adiantados que sejam, que têm um plano, um sistema de saúde gratuito para todos. Né? Professora Suelen, agradeço demais a sua participação. E a minha esposa, que faz nutrição, que foi sua aluna lá na faculdade, aliás, eu mando um beijo para ela, quando eu falei sobre o SUS, ela falou, não, eu vou te pedir para chamar a professora Suelen, porque ela tem um vasto conhecimento sobre isso, e ela está com razão. Né? A senhora trouxe aí muitas informações importantes, agradeço muito a presença. Obrigada, Alexandre. Quero agradecer você, agradecer a todo mundo que vai assistir, né, que vai acompanhar esse programa e falar que eu estou à disposição sempre para poder falar do SUS, para defender essa causa e pensar que quando a gente defende o SUS, a gente está defendendo uma organização da sociedade, né? Então, assim, é sempre um prazer falar isso e eu estou à disposição. Sempre que precisar, vocês podem me procurar pelas redes sociais e eu estou à disposição para contribuir. Muito obrigado. E minha esposa se apaixonou pelo SUS por causa da senhora. Menos do que a minha. E um abração para a Lu, né? Não vou deixar de falar isso. Um abração para a Lu, pessoa singular, alegre, feliz. E ela pensa que aprendeu comigo, mas eu também aprendi muito com ela. Eu tenho bom gosto, né? Tem bom gosto. Está de parabéns. Muito obrigado pela presença, professora. Professora Stephanie, prazer revê-la. Muito obrigado. Acrescentou muito as informações que a senhora trouxe. Agradeço bastante. Né?
eu só tenho a agradecer, porque as informações foram precisas, né? A gente conheceu muito e conheci um lado técnico da senhora que eu não conhecia. Né? É sempre bom a gente ter esse laço de conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né, para a gente estar aqui. Vamos bate-papo, né? Trazer informações para as pessoas. Tem pessoas que vão nos assistir que conhecem, tem outras que nunca ouviram falar, né? Então é sempre muito bom essas oportunidades. Agradeço muito. Joia, muito bom, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um A Priori e fica aí a dica. Antes de falar, vamos conhecer sobre, né? E o SUS é importante para o Brasil. Quem acompanhou esse programa pôde perceber isso. Então vamos conhecer, né? E vamos divulgar isso, né? Vamos formar opiniões. Isso é muito importante, né? Gostou do conteúdo, gostou do programa, compartilhe, dê o seu joinha, curta os nossos programas, coisas boas vão vir pela frente e sempre com a parceria da nossa querida Faculdade ASA. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Muito obrigado, até a próxima.